Olá, Mãe Leoa! Seja muito bem-vinda ao canal Libido Após a Maternidade. Eu sou Camila Reppers, especialista em libido após a maternidade. E se você é mãe e deseja recuperar sua libido após a maternidade, você está no lugar certo. E o tema do nosso vídeo de hoje é desvendando as causas da baixa libido após a maternidade. Então, nesse vídeo, eu vou te ensinar a identificar o que pode estar impactando na sua libido após a maternidade. Ou seja, quais os principais bloqueios para sua libido após se tornar mãe. Então, já deixa o teu like, já salva esse vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui. E claro, compartilha esse vídeo com outra mãe para ajudarmos mais mães a recuperar sua libido após a maternidade. E se você já se perguntou por que a chegada do seu filho mudou completamente a sua libido e o seu desejo por fazer sexo. Afinal, o sexo desempenhou um papel muito importante para o seu filho estar aqui hoje. Afinal, se vocês não tivessem feito sexo, você não teria seu filho hoje, mas agora que seu filho chegou, o sexo se tornou a última coisa na sua lista de prioridades. Só que a sua libido, também conhecida por desejo sexual, já adianto que se você não sabe o que é libido exatamente, as mudanças da libido durante a maternidade, clica aqui no card que eu fiz um outro vídeo explicando sobre isso. E a libido, ela acaba mudando por uma série de fatores, desde o período da gestação, ou seja, durante a sua gravidez e principalmente no pós-parto, após você se tornar mãe, nesse período que você está vivenciando a maternidade, com o crescimento do seu filho e todas essas mudanças que acabam acontecendo junto com essa transição de mulher para mãe. E eu recebo perguntas diariamente, tanto de clientes quanto de seguidoras, que elas têm dúvidas cruciais. Tá, mas afinal, Camila, é normal eu perder a libido após a maternidade? Por que eu não tenho mais vontade de fazer sexo depois da maternidade? Tem alguma coisa de errado comigo? O que tá acontecendo? Eu preciso entender o que tá impactando. A culpa é minha? Se você também tem esses questionamentos e essas dúvidas, saiba que você não está sozinha. Eu também tinha essas dúvidas, assim como outras mães nesse exato momento estão tendo essas dúvidas, por isso que eu estou aqui nesse vídeo para sanar essas principais dúvidas que as mães têm e que sim, quando não resolvidas e realmente compreendidas da forma correta, podem impactar ainda mais na sua libido. Bom, então pra gente começar e alinhar aqui, eu já quero te dizer que é perfeitamente normal você ter uma queda da sua libido durante a gestação e principalmente após a maternidade. Isso acontece com muitas mães, não é apenas com você que está acontecendo. Então, já tira essa culpa que você tá sentindo, achando que só tá acontecendo com você. Eu também passei por isso, eu também me sentia culpada, eu também me cobrava e achava que a vida sexual de todas as mães ao meu redor eram perfeitas e só a minha tava em ruínas. E eu sei que isso é um assunto delicado e muitas vezes nós temos vergonha, o receio, do medo do julgamento de chegar e falar minha vida sexual não tá legal. E por ter esse julgamento e falta de informação, a gente não busca uma solução. Mas isso vai ter fim a partir de agora. Eu estou aqui para te trazer informações privilegiadas para que você entenda o que realmente pode estar impactando na sua libido após a maternidade. Então saiba que além de especialista, eu também sou mãe, eu também passei por isso. Então pensa aqui num papo de mãe para que eu possa te passar essas informações, para que eu possa te trazer mais acolhimento e realmente tirar esse peso e essas dúvidas que estão pairando sobre você. E que muitas vezes estão até te tirando o sono, te tirando o foco e que vão te trazer mais preocupação. Quanto mais preocupação, menos libido você vai ter. Então, desde mudanças hormonais, recuperação do parto, como que foi esse meu parto, tudo isso traz mudanças complexas para uma mulher nessa transição tão impactante, que é a transição da matrescência, dessa mulher se tornando mãe, assim como seu filho nasceu, você também nasceu como mãe. Você já não nasce mãe, você se torna mãe. Então houve uma transição na sua vida, como outras diversas transições que acontecem na nossa vida, como uma mudança de cidade, uma mudança de emprego, tudo isso impacta na nossa vida. Agora pense como a maternidade impacta 1000 vezes mais a sua vida, como outras transições que impactam na sua vida. Então, além do bônus dessa transição de vida, rotina, planos, sonhos, nós temos diversas outras mudanças acontecendo também. Então, desde mudanças hormonais, mudanças na sua saúde geral, no seu bem-estar mental, bem-estar físico, isso tudo pode ser complexo de estar absorvendo, estar entendendo, e quando você se vê numa situação em que você sente que tudo mudou, a sua libido mudou, você pode se sentir perdida e achar que não tem solução. Mas calma, que eu tô aqui para te ajudar, para que você entenda da melhor forma como essas mudanças
mudanças estão impactando na sua vida e principalmente na sua libido. Eu já quero falar que você não está sozinha. Afinal, ser mãe vai mudar tudo, inclusive e principalmente o seu interesse por sexo e a sua libido. Afinal, ter um ser humano crescendo dentro de você por 9 meses, passar por um parto, depois amamentar, depois cuidar, depois manter aquele ser humano vivo, tudo isso é difícil e exaustivo. Ou seja, você precisa de muita energia, dedicação, empenho e abdicações da sua vida para você se dedicar a essa nova vida que está crescendo, que depende única e exclusivamente dos pais. Ou seja, precisa de vocês para sobreviver. E muitas vezes precisa muito mais da mãe se amamenta, enfim, por essa questão mesmo de vínculo entre mãe e bebê. Por isso que eu já falo que é totalmente compreensível. Se você não tem essa libido imediata, esse desejo imediato, essa vontade imediata de voltar a querer fazer sexo. Porque olha quantas mudanças aconteceram, olha para trás. Olha quantas coisas tiveram que acontecer, quantos processos tiveram que acontecer para o seu filho estar aqui hoje. Então eu sei que às vezes você pode se cobrar. Ah, mas por que meu desejo não voltou naturalmente? Porque muitas vezes, e na grande maioria das vezes, a sua libido ela não vai voltar naturalmente se você não olhar com atenção. Porque assim como você mudou, você passou por uma transição, você se tornou uma nova pessoa. E talvez o que funcionava antes pra você, hoje não funciona mais. Então é hora de você ser uma cientista de si mesma. É você realmente parar e pensar o que funciona pra mim hoje. Não necessariamente tentar voltar a ser aquela pessoa, porque, olha, eu sinto te dizer, mas você jamais vai ser a mesma mulher. Mas isso é um ponto positivo. Porque isso me dá a abertura de descobrir o que realmente eu gosto hoje. As coisas novas que realmente faz sentido pra mim hoje. Talvez o toque que eu gostava antes não é o mesmo toque que eu quero agora. Talvez as coisas, o jeito que eu sentia prazer antes não é o mesmo jeito que eu sinto agora. Mas isso pode ser muito melhor. Olha a oportunidade que você tem na mão de se redescobrir pra ver o que realmente funciona hoje pra você. Hoje, entender como funciona a sua libido hoje, após você se tornar mãe. E não tentar querer ser uma cópia barata do passado, porque você nunca mais vai ser aquela mesma mulher. Então você tem uma ótima oportunidade, referente a essas mudanças que acontecem, de realmente rever papéis, rever toda a situação, questão de valores, amizades, comportamentos, o que você quer pra vida, o que você quer pro futuro e principalmente o que você quer pra sua vida sexual, o que você deseja, pra sua libido ser alimentada, qual o contexto que realmente vai funcionar pra você hoje, que não é o mesmo que funcionava antes, mas que você vai criar um novo contexto a partir de agora, com essas mudanças que aconteceram. Então não é o momento de se desesperar, o que tá acontecendo comigo e agora o que eu faço? É o momento da gente rever e entender primeiro o que tá acontecendo, porque eu acredito muito que informação gera conhecimento. E por isso que eu tô aqui pra te trazer a informação correta. Eu sei que muitas vezes é muito fácil a gente partir pro Google e fazer um monte de perguntas e até brinquei uma vez, né? Até uma paciente minha tava brincando. Camila, chegou uma hora, eu tava passando por um período do meu pós-parto, onde eu tava com sintomas de depressão pós-parto, eu não tinha libido nenhuma, eu não estava compreendendo o que estava acontecendo comigo, e aí eu fui pesquisar no Google, me senti estranha, né? Até então eu não sabia que tinha depressão pós-parto. E aí eu fui pesquisar no Google o que eu tenho, fui descobrir que tava com depressão pós-parto. Então eu me fiz um diagnóstico, mas daí eu não busquei uma solução, eu não busquei um profissional, porque eu fiquei só na resposta do Google, o que eu deveria fazer. E o que aconteceu? Passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses, 4 meses, 5 meses. E hoje a filha dela tem 1 ano e 2 meses. E ela não conseguiu recuperar a libido dela. Só agora que ela caiu na real de que ela não procurou ajuda no momento em que ela precisava. Ela precisava procurar essa ajuda para resolver a depressão pós-parto e depois ela precisava de ajuda para resolver a questão da libido dela, para recuperar a libido dela. Então muitas vezes você tá falhando na questão de conhecimento, buscando as respostas onde não são respostas confiáveis e realmente de profissionais qualificados que vão te dar realmente o conhecimento e a informação necessárias para que você tenha essa transição na sua vida de forma mais leve, para que a sua libido não fique em segundo plano, e sim ela se torne uma prioridade para você. Lembrando que tem muitas mulheres também que não vão passar por essas mudanças na libido, ou pelo menos essa mudança na libido delas não vai ser tão impactante. E tá tudo bem, porque eu sempre gosto de enfatizar, cada mãe é única e eu trato cada mãe de forma individualizada. O que muitas vezes funciona pra mim, Camila, não vai ser o que funciona pra você. Por isso que eu falei, você tem que saber o que funciona pra
você. Não existe receita básica para todo mundo. Não é igual aquela receita de bolo que eu digo, bote tantas colheres, faça tanta coisa. Por que não? Porque muitas vezes para você vai precisar ser diferente. Às vezes para mim eu preciso de 4 xícaras de açúcar. Para você precisa só de uma. E tá tudo bem, não existe certo nem errado. Então entenda que você pode estar passando por esse processo de não ter libido após o parto e a sua amiga está passando por um processo onde a libido dela nem sumiu, ela nem sentiu falta e tá tudo bem. Não fica se comparando com outras mães. Ok? Então, antes de eu entrar nessa questão do porquê que a tua libido está sendo impactada após a maternidade, eu quero que por um momento você pare e realmente reflita. É o momento de agradecer por tudo que passou. Olha quantas mudanças passaram. A gente não precisa ficar só olhando para as coisas negativas, se martirizando porque a sua libido não tá legal do jeito que você gostaria. Para pensar e agradecer por tudo que aconteceu com você, mudanças físicas, emocionais, mentais. Olha a mãe maravilhosa que você é, a mãe leoa que você está se tornando nesse momento. Às vezes a gente foca tanto nos problemas que a gente esquece das coisas boas que existem dentro da gente. Então a gente passou por uma transição magnífica, a gente gerou uma vida. E tudo isso deve ser realmente apreciado da forma correta. Muitas vezes você teve um parto tranquilo, ou muitas vezes você teve um parto traumático. Então a gente às vezes precisa de tempo para reorganizar tudo isso. Por mais que meu parto foi o parto que eu idealizei, meu parto natural, ele não foi do jeito que eu achava que seria. Eu tinha aquela ilusão que eu tinha que ficar lá na bola, eu tinha que ficar com a minha dor, eu tinha que ganhar massagem, fazer aquilo tudo. Mas não, eu cheguei no hospital, eu fui pra outra cidade, 40 quilômetros de distância. Eu cheguei no hospital já praticamente parindo, eu já tava com 10 centímetros de dilatação. Se eu fizesse força, acho que o bebê ia nascer no carro. E cheguei lá, foi questão de 1 hora, até a entrada a entrada na maternidade, até a questão do expulsivo mesmo, do realmente ter o nascimento do Benjamin, então aquele processo expulsivo. E aí, eu demorei cerca de semanas para até processar o parto. Tá, deixa eu voltar tudo como é que foi, o que aconteceu, porque foi algo tão rápido pra mim e não foi aquele negócio que eu achei que, eu vou lá, vou ficar esperando, botar minha playlist, botar tudo aquilo. Não foi, então eu precisei processar um pouco isso primeiro, pra entender o que tinha acontecido, pra daí então eu cair em si. Então muitas vezes você precisa apreciar tudo aquilo que aconteceu, voltar pra trás e pensar, olha o que eu passei, olha o que eu superei, olha o parto que eu consegui, olha meu filho aqui. Então às vezes a gente precisa primeiro olhar com atenção a nossa maternidade, o nosso maternário, para depois a gente pensar, tá, mas o que não tá legal agora? É um momento de acolhimento. E agora eu quero tomar mudanças. Agora eu quero partir para ação. Então, o que realmente está impactando na minha libido? Agora que eu consegui compreender tudo aquilo que tinha passado, toda aquela minha jornada que eu passei até chegar aqui. Dessa transição, que é rápida, que ninguém te avisa, mas que é importantíssima para que você passe para essa próxima fase. Então, joga essa culpa toda que você tem sobre você, que a sociedade impõe sobre você, de que você tem que estar pronta na consulta, quando seu obstetra te libera para fazer sexo, que você realmente tem que estar pronta, tem que estar aberta, tem que estar com vontade, tem que chegar em casa e fazer todo dia porque você tem vontade. Não necessariamente isso tem que acontecer. Como eu falei, tem diversas coisas impactando na sua libido. Então você não precisa se culpar ou ter vergonha de dizer, Camila, eu não tenho libido, Camila, eu não tenho vontade de fazer sexo, porque eu também tinha vergonha. Mas quando eu consegui expressar aquilo que eu estava sentindo, eu tirei um peso enorme das minhas costas. Nossa, eu me senti leve, eu me senti aberta, eu me senti realmente preparada para daí buscar a solução. Pronta para buscar a solução. Então, realmente, quais são as 10 principais causas de baixa libido após a maternidade? A primeira delas é a questão hormonal. Então, após o parto, a gente tem uma queda nos níveis de estrogênio e nos níveis de progesterona. Isso é totalmente normal. Ou seja, durante a gestação, você tem um pico, tem um aumento desses hormônios. Daí, passou o parto, você tem uma queda bem abrupta. Estudos correlacionam que a gente passa por uma perimenopausa, como se realmente a gente entrasse no estado de menopausa, mas não é uma menopausa igual a menopausa comum da mulher. Mas é porque tem uma queda tão grande desses hormônios que a gente passa por alguns períodos onde nós somos impactados por diversos sintomas da queda desses hormônios. E claro que a sua libido vai ser impactada também por essa queda desses hormônios. Só que não vai ser só a sua libido que vai ser impactada. Por quê? Porque o estrogênio ele é responsável também pela lubrificação vaginal e também pela sua excitação sexual. Então vai ficar mais difícil você ficar excitada, vai ficar mais difícil você ter uma lubrificação vaginal, então tudo isso vai acabar o quê? Impactando na sua libido. Só que o estrogênio, ele também é um hormônio que
quando ele tá alto, ele é o estrogênio é também um hormônio que ele é responsável pela produção da serotonina. E a serotonina, ela te dá aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de autoestima, aquela sensação gostosa, de me sinto bem. Só que quando eu diminuo o nível de estrogênio, eu diminuo também o nível de serotonina. Então é mais fácil eu estar mais propensa a sintomas de depressão, a não me sentir legal, a ficar mais reclusa, a dar aquela queda na minha autoestima, não tô me sentindo tão bem, não me sinto mais tão bonita, não tô me encontrando mais. Já a progesterona, ela desempenha também um papel importante, que essa queda pode desencadear uma depressão pós-parto nas mães. Até porque os seus ovários não vão produzir essa progesterona até o próximo ciclo menstrual. Então, principalmente mulheres que amamentam vão ter essa queda e muitas vezes vão demorar cerca de um ano e pouco, até a sua menstruação voltar a vir. Realmente você retomar esse ciclo menstrual. Eu fui voltar a menstruar 1 ano após o parto. Então eu tive essa queda desses hormônios. E eu senti realmente a queda desses hormônios. E eu não sabia por que aquilo estava acontecendo. Então eu achei tudo com depressão pós-parto, tem uma coisa de errado comigo. A falta de informação me levou a uma falta de entendimento. Por isso que eu falo, é tão importante você entender os processos que estão acontecendo no seu corpo nesse período do pós-parto. E aí vem a segunda causa, a amamentação. Se eu amamento, eu tenho um aumento dos níveis de prolactina. Esse hormônio ele vai incentivar, estimular a produção do leite materno e vai diminuir mais ainda os níveis de estrogênio. E a prolactina também inibe o sistema de excitação do teu cérebro. Então tu vai ficar menos atenta às pistas sexuais que estão ao teu redor. Tu não vai mais enxergar aquilo que possivelmente poderia ser sexual para você, poderia estar estimulando a tua libido que antes estimulava. Agora é como se bloqueasse. E se eu não estou aberta pelo meu sistema de excitação, eu não estou aberta para ver essas pistas sexuais, não vou ter vontade de fazer sexo. Além do mais, a natureza é tão perfeita que biologicamente, enquanto a mulher amamenta, a natureza entende que o quê? Se ela amamenta, ela não pode ter libido, ela não pode ter desejo, porque ela precisa primeiro cuidar daquele ser que ela está nutrindo, está amamentando, então ela não pode ter outro filho nesse momento. Então o seu desejo também é inibido por essa questão biológica, quando o teu cérebro entende. Agora ela não pode ter filho. Se ela não pode ter filho, ela não pode ter libido para não ter vontade de fazer sexo e fazer outro filho. Então, assim, lembrando que essas causas que eu vou falar para você, elas vão influenciar na sua libido, mas elas não são determinantes. Então, quando eu falo da amamentação, isso não é impeditivo de você, então agora eu tenho que parar de amamentar. Não, isso não quer dizer que você tem que parar de amamentar, mas você tem que entender que a amamentação vai causar esses processos. Ela vai, como ela também tem a queda do nível de estrogênio, ela vai diminuir a sua lubrificação vaginal. Então, possivelmente, você vai ter menos lubrificação vaginal. Então, às vezes, o sexo pode se tornar desconfortável, eu posso sentir um pouco de dor. Recebi uma paciente também que me falava que, Camila, eu tinha muita dor no sexo. Eu amamento e eu tenho dor no sexo. Já tentei diversas vezes, a gente tenta fazer e não consegue porque eu não tenho lubrificação. Fui na minha ginecologista, o que ela falou? É normal, depois volta normal. Mas a gente sabe que não é, até porque quando a mulher amamenta, ela tem uma certa atrofia dos músculos vaginais. Se ela tem uma atrofia, ela tem essa falta de lubrificação. Quando a gente vai realmente ter uma atividade sexual, isso vai estar causando atrito, vai machucar. Se não tiver lubrificação suficiente, vai realmente fazer pequenas lacerações e vai ser desconfortável. Então não vamos mais normalizar o sexo com dor. O que você pode fazer? Usar um lubrificante. Isso vai te facilitar para realmente parar de ter esse desconforto e realmente você conseguir recuperar essa sua vida sexual e, consequentemente, sua libido. Porque se eu sinto dor, não é prazeroso, eu vou ter menos libido ainda, porque eu não vou desejar aquilo que não é bom para mim. Outra questão muito importante, falando ainda dessa questão hormonal, nós temos um pico de ocitocina. O teu cérebro é inundado de ocitocina. A ocitocina é conhecida como hormônio do abraço. E essa ocitocina, ela vai promover esse vínculo infantil. Então, ela vai promover uma ligação entre você e o seu filho, para que você se sinta bem quando você está perto do seu filho. Se eu me sinto bem quando eu estou perto do meu filho, eu vou querer estar mais perto do meu filho cada vez mais. Então é uma forma da natureza promover essa ligação entre você e seu bebê. E no dia a dia, as mães têm 10 vezes mais ocitocina do que os pais. Então você pensa, eu estou lá inundadíssima de ocitocina que é responsável por criar esse vínculo com meu filho, para criar esse aconchego com meu filho, e o homem não. Então eu estou lá nadando numa piscina de ocitocina. Ai, viva ocitocina! Tô lá nadando. E a gente tem picos maiores de ocitocina quando eu amamento, quando meu filho chora, quando meu filho quer o meu colo, quando meu filho me procura, quando eu dou aquele beijo gostoso no meu filho, quando meu filho olha pra mim. Então
Pensa comigo, não é gostoso quando você tem aquele cheirinho, aquele gostinho, aquele jeitinho de abraçar seu filho? Isso é gostoso, por quê? Porque daí eu tô promovendo cada vez mais uma ligação mais forte com meu filho. E se eu tô promovendo cada vez mais uma ligação mais forte com meu filho, todo o carinho, todo o afeto vai ser suprido pelo meu filho. Só que pro seu marido, esses níveis de ocitocina só aumentam um nível um pouco maior quando eles estão perto do orgasmo. Então, quando eles estão nessa liberação do orgasmo. Só que o homem, ele vai continuar procurando você, procurar essa conexão, procurar esse vínculo com você para ter essa liberação de ocitocina, mesmo após o nascimento dos filhos, porque é uma forma dele criar essa conexão com você. Mesmo que você não queira, ele vai continuar te procurando, porque é uma forma que ele vai estar realmente liberando essa ocitocina e fazendo esse equilíbrio dessa ocitocina com você, através do carinho, do toque, do beijo, do abraço, do apertar nas mãos. Só que daí, por que você não quer esse beijo, esse abraço, esse carinho do seu marido? Porque você já tem isso com seu filho. Não tô querendo dizer a questão sexual, tá? Vamos entender bem aqui esse ponto. Mas essa questão de afeto, de carinho, de abraço, de estar junto, você já tá equilibrando seus níveis hormonais com seu filho, já tá suprindo essa questão hormonal com o seu filho. Então eu não preciso mais do meu marido, porque eu já supri com meu filho. Só que seu marido que te procura, porque ele precisa suprir com você. E aí entra a questão de você tá se ajustando a essa nova rotina, você tá nadando nessa piscina de ocitocina, você tá tentando entender tudo aquilo que tá acontecendo, meu novo corpo, minha nova ideia, minha nova identidade, onde estou, quem sou, o que vim fazer no mundo, qual a minha missão pro mundo. Tudo começa a ficar borbulhando na sua cabeça. E, sem contar, você tá mais estressada, você tá mais sobrecarregada. E aí o que acontece? Esses hormônios do estresse, essa liberação de hormônios do estresse, do cortisol, ele vai fazer o quê? Acabar com o restinho de libido que você já tinha. Então, além de você não querer ter contato com seu marido, você ainda tá estressado. Se eu tô estressada, eu não tenho libido. Se eu tô sobrecarregada, eu não tenho libido. Então, a chance de você ter uma libido ali começa a se tornar mais nula cada vez mais. Então, essa é a forma perfeita para realmente acabar com a sua libido. Libido explodiu, não tem mais libido. Socorro! E aí junta dois pais no final do dia, uma mãe cansada, sobrecarregada, com excesso de toque do filho, deitando na cama, privação de sono, e o pai querendo procurar ela? Não vai ter sexo, não tem vontade. Se você não tem desejo, não tem vontade no final do dia, tá tudo bem, tá tudo certo. Isso é totalmente comum, porque olha essas mudanças que estão acontecendo com você. Só que o que acontece com o seu marido? Ao invés de, quando seu filho chora, ele receber essa descarga de ocitocina que você recebe, ele recebe uma descarga de testosterona. Então, às vezes, ele pode ficar até estressado. Por quê? Essa testosterona que ele recebe, que tem essa descarga nele, é por quê? É pra intensificar esse instinto de proteção no seu marido. Pensa lá nos tempos das cavernas, o homem tinha que proteger, o homem tinha que sair para caçar, o homem tinha que lutar, o homem tem que ter esse senso de proteção da família. Então ele tem picos de testosterona porque ele precisa ativar esse modo de proteção, de sou o homem da casa, de sobrevivência, e ele tá lá num oceano de testosterona. Isso vai aumentar a libido dele. Só que a mãe tá nadando na piscina de ocitocina e ela não vai ter vontade. E aí, daí que causa o conflito no relacionamento. Daí que a gente tem as primeiras mudanças nesse relacionamento. Mudanças hormonais, mudanças de rotina. Mas fica tranquila porque, mais uma vez eu repeti, a natureza ela é perfeita. Então, garantir que você tenha picos de ocitocina para criar esse vínculo com o seu filho e seu marido tenha picos de testosterona para a proteção da família, tudo isso é importante para nutrir realmente essa relação entre a família, entre vocês e garantir a sobrevivência do filho de vocês da melhor forma possível. Então, muitas vezes o que pode acontecer também, quando eu tenho níveis aumentados de prolactina, níveis aumentados de ocitocina, eu posso, com essa combinação, sentir prazer na amamentação. Então, pode ser algo prazeroso eu estar amamentando meu filho. Isso pode até se tornar uma forma de eu atender às minhas necessidades de intimidade física e emocional através da amamentação, através do contato com meu filho. Quando eu chegar pro meu marido, ele quiser me dar um abraço, um beijo, um carinho, eu não vou querer mais, porque assim, já tô bem, já tô legal, eu não preciso mais de toque, não preciso mais de carinho. Eu já fiquei legal, assim, do jeito que eu tava, amamentando meu filho, ficando com meu filho, já supri aquilo que eu precisava, uma necessidade física, emocional, psicológica, de estar conectada com alguém. Agora, para outras mães também pode surgir um efeito oposto. Então, essa combinação pode intensificar cada vez mais a sua libido. Então, pode ser um boom para que, mas eu tenho mais libido quanto a isso, eu faço as coisas e chega lá eu tenho vontade de fazer sexo com meu marido. Tudo bem, como eu falei, cada mulher é única, então essa experiência vai variar de mãe para mãe. Afinal, também, o seio
é uma zona erógena, então é uma zona de prazer. Então isso pode intensificar. Ou seja, a amamentação, ela pode ser inclusive uma experiência sensual. Mas aqui abre aspas, não é uma experiência sexual, é uma experiência sensual. Ou seja, tu pode receber através da amamentação um estímulo no seu seio, contando que o seio é uma zona erógena, e você pode sentir uma sensação boa quando seu filho amamenta. Mas isso não significa que é uma experiência sexual. Ou seja, isso pode te trazer até mais presença para o seu próprio corpo. Isso pode causar um estímulo que te faça se sentir mais presente. Porque eu sei que a amamentação também bloqueia muito essa questão do seio. Muitas vezes a mulher, enquanto ela amamenta, ela vê o seio apenas como uma zona de alimento para o filho. Então ela perde essa questão do meu corpo, de sentir prazer durante o sexo com o marido tocando o seio. Então você pode evitar que o seu marido toque seu seio porque você associa o quê? Não, seio é amamentação, é o alimento do meu filho. Então eu não quero que meu marido use isso de uma forma sexual. Mas se caso aconteça de você sentir uma excitação involuntária e fisiológica ao amamentar, não se culpe e nem se cobre. Tá tudo bem, acontece isso. Se aconteceu com você, é normal. Eu sei que você pode ter receio de falar isso com outra pessoa, ter vergonha de falar, mas é normal e acontece com muitas mães. Inclusive, eu já senti isso. Isso é uma resposta natural e fisiológica do teu corpo com a estimulação da sucção do seu filho e mais essa liberação de ocitocina. E aí dá um boom e realmente pode causar, então, essa excitação involuntária e fisiológica para você. E por mais que possa parecer confuso, não precisa ter vergonha disso. Eu sei que pode parecer, tá, mas confuso, eu tô sentindo excitada que meu filho tá aqui mamando. Não, como eu falei, é uma resposta fisiológica do seu corpo, praticamente involuntária. Então não precisa ter vergonha ou achar que eu tô excitada que meu filho tá mamando. Não, tá tudo certo, não precisa sentir vergonha quanto a isso. Eu tô aqui para te trazer a informação correta. A quarta causa, então, é a síndrome da libido tocada. Porque como mães, nós estamos inundadas sensorialmente, ou seja, nós temos estímulos sensoriais a todo momento. É filho chamando, é brinquedo, é barulho de brinquedo, eu tenho que ficar olhando ver se meu filho tá bem, é o meu filho me tocando a todo momento, buscando corregular as emoções dele comigo, muitas vezes através de amamentação, muitas vezes através de toque, de colo, de carinho, de estar perto. E isso pode te sobrecarregar o teu sistema sensorial, tanto o sistema tátil, quanto auditivo, quanto visual, mas principalmente o sistema tátil, ou seja, a pele. O toque excessivo do seu filho diariamente pode fazer o quê? Com que esgote a sua reserva de toque, que chega um momento que quando seu marido vai te tocar, você não quer mais o toque do seu marido. Por quê? Porque o toque do meu filho, eu não posso dizer não, mas do meu marido eu digo. Então isso vai afetar na sua libido, porque vai te afastar das suas próprias necessidades. Vai te afastar de ter um tempo só para você. Se você está constantemente sendo tocada, constantemente sendo solicitada para suprir a necessidade do outro, mas não supre as suas próprias necessidades, ou seja, não tenho tempo para carregar as minhas baterias, eu tô só usando meu celular, usando meu corpo, mas acabou a bateria. E agora eu não tô colocando para carregar. E aí acabou a bateria, quando eu vejo tá 5%, tá 1% e desligou. E aí quando desligou, o que acontece? Você chegou no ápice. Você esgotou a sua reserva de toque, de atenção, de carinho, e aí não tem como ter libido, se eu não trabalhar para cultivar essas minhas necessidades em primeiro lugar. Então, por exemplo, se tu passa o dia inteiro em casa, cuidando do seu filho, com ele te solicitando a todo momento, para suprir as necessidades dele, você sempre em segundo plano, você sem tempo para você. Quando o seu marido chega em casa, ele quer atenção, ele quer um toque, ele quer um abraço, ele chega te pegando gostoso, você diz, sai, eu não quero, eu não posso, eu não tô afim, eu não tô legal. Então isso é totalmente normal que aconteça. Não é porque você não ama seu marido, não é porque tem algo de errado com você, é simplesmente uma sobrecarga no seu sistema, no seu corpo, na sua mente, no seu emocional, e você precisa apenas de um tempo. Então é completamente normal você, como mãe, precisar de um tempo. Você não precisa se cobrar quanto a isso, você não precisa achar que é a mamãe errada porque precisa de um tempo só pra si. Você precisa de um tempo para recarregar suas baterias. Não adianta ficar usando meu celular o dia inteiro e não carregar ele. Uma hora vai acabar a bateria. E aí, se acabar a bateria, como é que eu vou conseguir usar? Eu não consigo usar se não tem bateria. Então, você, como mãe, precisa ter um tempo para recarregar suas baterias. Não tem nada de errado quanto a isso. Para de se cobrar, de querer se colocar em primeiro lugar. Você pode e você deve. E se você quer recuperar a sua libido, você precisa se priorizar. Só que não se cobra de que mas não quer dizer que nunca mais eu vou querer o toque de alguém. Não. Isso vai passar. Mas eu não posso esperar que vai passar do nada, no estralar de dedos. Eu preciso tomar as medidas e as soluções possíveis para
realmente passar por essa fase. Eu passei por essa fase. Quando eu me vi que muitas vezes a amamentação estava tornando uma aversão para mim. Eu não queria mais que o Benjamin me tocasse. Eu não queria mais que o Benjamin ficasse me tocando o dia inteiro. Porque daí ele me tocava o dia inteiro, eu não fazia nada para recarregar minha bateria. E o Renato vinha me procurar de noite e eu dizia o quê? Eu não quero. E a minha libido foi despencando. Até eu buscar uma solução para isso. Até eu buscar a solução para entender o que estava acontecendo comigo, que eu estava com a síndrome da libido tocada, que é um termo que não existia, é um termo que foi cunhado por mim e pelo Renato, através das nossas pesquisas, que ainda no Brasil não existe nenhuma pesquisa sobre isso, a não ser eu que estou pesquisando isso, a não ser eu que me especializei nessa área. Então eu tive que buscar respostas com mentores dos Estados Unidos, eu tive que buscar fazer especializações, buscar pesquisas científicas que me dissessem o que está acontecendo. Por isso que olha só o poder que você tem na mão agora. Eu tô trazendo tudo mastigado para você. Eu tô trazendo informação de qualidade, como eu falei, em formato de especialista, mas em formato de mãe também. Eu sou mãe, eu passei pelo que você passa, eu te entendo, eu te compreendo, eu te acolho. E eu tô aqui para te ajudar. Trazer essas informações para que você pare de se cobrar e de se culpar, achando que tem algo de errado com você. Achando que você nunca vai conseguir recuperar sua libido. Pois você vai conseguir, eu consegui, você também consegue. Com as informações e conhecimentos corretos. Com um direcionamento correto, com um método correto que vai te ajudar a realmente entender como funciona a sua libido. Nesse momento. Agora, o que você precisa agora. O quinto ponto, então, é que você tá exausta. Você tá com privação de sono. E principalmente a privação de sono do sono REM. Então, o que acontece? Com esses despertares noturnos do seu filho, tanto na questão dos primeiros meses de vida, quanto depois, se você ainda amamenta, se seu filho às vezes acorda de noite te procurando, você não consegue seguir um fluxo de sono ideal. Então, você tem esses despertares do sono. Se eu não consigo completar, porque para chegar nesse estágio de sono REM, que é o sono mais profundo, que é o nosso sono dos sonhos, quando realmente você sonha, tem aquela noite, sabe aquela noite bem gostosa? Nossa, cheguei a sonhar, foi um sono tão gostoso que, olha, deitei, dormi, foi muito bom. Se você não consegue completar esse estágio, chegar nesse estágio de sono, você muitas vezes não vai se sentir bem. Você vai se sentir muitas vezes prejudicada porque você teve esses despertares, porque você realmente não concluiu as horas exatas de sono ininterrupto para que você tenha uma boa noite de sono. E aí o sono vai se acumulando, mas não tem como chegar no outro dia e dizer, eu vou dormir de tarde pelas 5 horas que eu não dormi aquela noite. Não tem como você voltar atrás. Você já ficou com déficit de sono, mas eu não consigo repor aquele sono que já passou. Então, muitas vezes, eu tô exausta, eu tô sobrecarregada, porque eu tenho privação de sono, porque não tô dormindo o suficiente. E aí, no outro dia, quando meu filho dorme, quando eu vou deitar finalmente, depois de ter amamentado, depois de ter colocado ele pra dormir, depois de um dia desgastante, entre fazer sexo e dormir, eu vou escolher o quê? Eu vou dormir. Eu não vou fazer sexo. Eu não tô afim. Eu tô cansada demais. Minha necessidade básica agora é dormir, tirar uma noite de sono. Então, quando meu marido vem me cutucar, amor, eu nem vou responder. Ou se eu responder, já vou responder brava. Porque eu já tô com privação de sono, já tô estressada. Vai ver quanto tempo você tá privando o seu sono, muitas vezes. A sua vida mudou totalmente. Você tem essas mudanças acontecendo. E o sono é algo fundamental pra nossa vida. É um pilar fundamental para uma qualidade de vida. Então, quando eu tenho essa privação de sono REM, o que acontece? Estudos já correlacionaram que eu tenho menor concentração, mais irritabilidade, mais estresse. E aí eu junto esse estresse, esse cansaço, essa privação de sono, tudo isso vai impactar nos meus freios sexuais. Tudo isso vai impactar no meu sistema de inibição sexual. Então eu não vou estar aberta, isso tudo vai bloquear a minha libido. Eu não vou estar aberta para perceber as pistas sexuais. Eu não vou estar aberta para trabalhar na minha libido de forma positiva. Não, a minha libido tá bloqueada, vai ficar em stand-by, em segundo plano, até eu resolver esses problemas que estão impactando na minha libido. Enquanto eu não resolvo isso, eu não consigo ter mais libido. E não é só a libido, é também eu ficar excitada, é eu ter um orgasmo, tudo isso vai estar sendo impactado. Só que o sexto ponto é fundamental também. O sexto ponto é quando você prioriza muito mais os outros do que a si mesma. Eu sei que a maternidade te pede para te ficar ligada 100% o tempo todo. Só que muitas vezes o que acontece? Muitas vezes você tá simplesmente dando 100%, 200% do seu dia inteiro para cuidar do seu filho, para cuidar da casa, para cuidar do marido, para cuidar de tudo e acaba esquecendo de cuidar de você. Ou seja, eu coloco tudo e todos na frente e eu sempre vou ficar em segundo plano, sempre segundo plano, sempre segundo plano. E se eu não cuido de mim
física e emocionalmente, vai ficar muito mais difícil de eu ter vontade de fazer sexo. Vai ficar muito mais difícil de eu recuperar minha libido. Porque, muito possivelmente, tem muitas coisas fazendo eu pisar no freio da minha libido e eu não vou conseguir acelerar a minha libido enquanto eu tô com o pé no freio da minha libido. E além disso, eu tenho de bônus uma crise de identidade. Muitas vezes eu fico presa nessa zona mãe. Eu fico mergulhada nesse universo infantil. Então antes, se eu era Camila, agora eu sou a mãe do Benjamin. E será que eu vou me limitar apenas à mãe do Benjamin ou eu posso ser a Camila e a mãe do Benjamin? Claro que eu posso ser os dois! Mas muitas vezes é com essa crise de identidade do quem sou eu agora, isso tudo vai estar impactando também nos seus freios, da sua libido. Vai fazendo também com que você, por não se reconhecer, não entender onde você está agora, você não tem espaço para ter libido. Por isso que é tão importante você tirar um momento para realmente se dedicar para si mesmo, o seu autocuidado, a realmente focar mais em você, a estar bem emocionalmente, fisicamente, porque só assim eu consigo entregar o melhor pro meu marido, pro meu filho, e só assim eu consigo recuperar minha libido. Agora, se eu tô cheia de freio na minha libido, não adianta eu chegar a semana inteira cansada, sobrecarregada, fazendo um monte de coisa e achar que final de semana, se eu comprar uma lingerie, se eu sair pra ir num hotel, eu vou resolver meus problemas da minha libido. Não, porque eu não construí isso durante a semana. Eu tô cheia de coisa me atrapalhando, como que eu vou achar que uma coisinha que eu fizer vai resolver? Se eu não entender o que tá me atrapalhando, se eu não entender o que realmente motiva a minha libido, o que realmente cria um contexto certo pra mim e pra minha libido nesse momento, lembrando, como eu sempre tenho enfatizando pra você se tornou uma nova mulher e o que funcionava antes pode não funcionar mais. Se eu não estiver aberta pra compreender qual é a minha necessidade atual nesse momento, o que eu preciso nesse momento? É um tempo sozinha? É muitas vezes voltar a trabalhar porque eu tô mergulhada na zona mãe dentro de casa? Muitas vezes é chegar em casa e ter um tempo pra mim após o meu trabalho, em vez de já ficar imersa na tarefa doméstica, no filho. É tirar um tempo para sair com as minhas amigas, outras mães, para mim conversar, criar aquela minha tribo mãe, aquela minha alcateia de leoas, estar junto com outras mães leoas que vão estar pensando, vivendo a vida que eu quero no mesmo objetivo? Ou é chegar em casa, pegar meu celular e me frustrar olhando que parece que a vida de todo mundo é perfeita na internet e só a minha não tá dando certo? Começa a repensar então o que você tá fazendo hoje, o quanto você tá se dedicando a você mesma e como que tá sendo essa divisão do tempo pra você. Será que tá sendo tudo pros outros e nada pra você? Você precisa equilibrar essa balança, porque uma hora a conta vai chegar e ela vai vir muito alta pra você, porque ela já tá chegando com a quebra do seu libido. Você já tá sem libido. Daqui a pouco vai acontecer o quê? Você vai se tornar uma mãe mais reativa. Daqui a pouco você vai ser uma mãe mais estressada. Você vai ficar sem paciência com seu filho. Daqui a pouco o seu casamento tá acabando e tá acontecendo um divórcio. Só que a família tá acabando. Porque você não fez o que deveria ser feito. Você não se priorizou. Você não focou em recuperar sua libido, porque isso é fundamental para sua família e principalmente para os seus filhos. É o exemplo que você dá para os seus filhos. Seja você tendo uma filha ou um filho, ou seja, uma menina ou um menino, você vai ser o primeiro exemplo de mulher para os seus filhos. Você e seu marido são os primeiros exemplos de um casal que ele vai modelar depois nos futuros relacionamentos dele. Então, quanto você tem se dedicado para realmente focar nisso, focar em você, se colocar como prioridade? Coloque isso na balança porque é fundamental. Só que aí o sétimo ponto é algo que impacta muitas mães, que é o problema de imagem corporal. A não aceitação do seu corpo. Por que meu corpo mudou? Por que eu não posso voltar a vestir aquele 36 que eu vestia antes e agora eu não visto mais? Meu corpo mudou, agora eu tô olhando, tem uma pele flácida aqui, não tô gostando mais do meu corpo. Uma paciente minha conta que olha como isso aqui pode impactar literalmente, não apenas você, mas sua família inteira. Ela me conta que ela não gostava de gordurinhas que tinham na barriga dela. Com a própria gestação e com as mudanças do corpo no pós-parto, ela falou pra mim: Camila, eu não voltei a fazer exercícios, eu fiquei em casa, eu me abdiquei da minha carreira e aconteceu o quê? Minha barriga ficou flácida, ficou aquela gordurinha ali que eu não gostava. E eu tinha mania de ficar sempre beliscando assim minha barriga, me olhando na frente do espelho e tentando pensar o que eu posso fazer, né? Essa barriga tá flácida. Eu não tô gostando dessa gordurinha aqui, ali. E aí um dia, sabe o que eu pensei, Camila? Olha, eu vou fazer um negócio. Eu vou pegar e vou botar um vestidinho justo e vou sair com meu marido, porque eu também preciso esquecer que eu tô com essa gordurinha aqui. E aí o que aconteceu? Quando ela tava saindo de casa, o filho dela começou a apertar as gordurinhas dela. Mamãe, 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 mamãe. E aí, olha só, o filho já tinha associado aquele comportamento dela negativo e destrutivo para ela mesma como algo que ele levou como uma verdade. Então, o que eu sempre falo para minhas clientes:
Não tô falando pra você se acomodar. Não tô falando pra você dizer, tá tudo bem, então, vou largar de mão, vou ficar assim mesmo, não tem solução. Não tô querendo dizer isso. Eu tô falando que primeiro você precisa entender que precisa existir uma autocompaixão, uma autoaceitação. Você passou por uma transformação, você carregou um bebê por 9 meses dentro do seu corpo. Você passou por um parto, você gerou uma vida. Então, o primeiro ponto que você precisa entender é que o seu corpo é lindo, é maravilhoso. E uma gestação deixa marcas, sim, no seu corpo. E tá tudo bem. Mas a partir do momento que eu aceito que eu gerei uma vida, que eu gerei uma transformação, que eu tenho mais autocompaixão pelo meu corpo, aí sim eu posso buscar mudanças. Porque de nada adianta você buscar mudanças no seu corpo se você não se ama hoje como você está. Porque as mudanças vão vir e se você não trabalhar a sua mente, o seu comportamento, a sua autoimagem, você mesma, não adianta vir fazer as mudanças. Porque daí você não vai ter trabalhado a sua mente. Então você vai se ver no espelho e talvez você não vai se reconhecer com essas mudanças. Se você não trabalhou sua mente primeiro, entendendo o porquê dessas mudanças. Lembra da questão do acolhimento, da questão da apreciação? A gente precisa olhar com mais atenção para essas questões. Então talvez seja a hora de começar a olhar na frente do espelho. E eu sei que muitas de vocês têm até medo e receio de se olhar na frente do espelho. Eu tenho uma paciente que me diz uma extrema tristeza no coração dela. Camila, eu tenho uma filha de 11 meses e eu não consegui ainda me olhar na frente do espelho sem roupa. Eu vestia 36, hoje eu tô vestindo 40 e eu não consigo me olhar na frente do espelho. Eu saio do banho, já fujo do espelho, já boto a minha roupa correndo porque eu não quero me olhar na frente do espelho. Eu tenho vergonha do meu corpo. Só que essa vergonha e essa autocrítica interna vão causar o quê? Mais estresse. Vai reduzir mais ainda o seu prazer. E assim você não consegue recuperar sua libido. Então, começa a se olhar no espelho e eu sei que quando você se olhar, vai vir um monte de coisas, né? Tá, mas meu seio tá caído, a minha barriguinha tá flácida, a minha bunda tá cheia de celulite, eu tô cheia de estria, isso e aquilo. Eu sei que vai vir um monte de coisa que a sua mente vai tentar te bombardear com pensamentos negativos. Mas começa a pensar. Será que essa estria não foi porque eu gerei uma vida? Será que essa barriga flácida foi porque o meu filho lindo, maravilhoso e amado tá aqui do meu lado e só porque eu gerei essa vida, eu gerei um milagre dentro de mim, que a minha barriga tá assim? Olha quantas coisas você pode tirar de bênçãos e realmente começar a se admirar e começar a trazer afirmações positivas pra você mesma, se tratar mais com alto amor e não tão com crítica, negatividade, achando que isso vai resolver. Se eu me criticar, eu vou conseguir sair do lugar. Você não sai do lugar se você se critica. Você sai do lugar quando você entende onde você está hoje e você sabe para onde você quer chegar. E aí você tem um caminho onde vai ser você trilhar. Então, o primeiro passo é entender onde você está hoje. Não é se culpar porque você está com baixa libido após o parto. É entender o porquê está acontecendo essa baixa libido. Agora que eu entendo, eu quero chegar aqui, onde eu recupero a minha libido e onde eu tenho a libido que realmente eu desejo, com uma vida sexual muito mais satisfatória. Mas continuar se criticando, continuar se estressando, continuar se cobrando porque você não tem libido, porque você não tem o corpo ideal que você tinha antes, não vai te levar a lugar nenhum. Você precisa entender o porquê que você tá aqui hoje. E tá tudo bem porque você tá aqui hoje, não é pra se culpar. Mas, a partir de agora, então, eu entendo porque eu tô hoje aqui e agora eu busco uma solução. Então fica tudo mais leve, mais fácil de você achar essa solução, de você conseguir resolver esse problema. E eu sei que aprender a se sentir confortável com o seu novo corpo não vai ser da noite pro dia. Por isso que eu falei, é uma constância, é estar constantemente, diariamente, se olhando mais com alto amor. E sem esse julgamento, sem essa crítica interna. E é muito importante pra mim enfatizar pra você que o seu corpo não é algo que precisa ser consertado, ok? Essas mudanças corporais que aconteceram com o seu corpo pós-parto não determinam o seu valor. Você é uma mãe maravilhosa, você é uma mãe leoa, você é uma mulher poderosa, você é uma mulher linda, gostosa. E não vai ser uma flacidez, uma estria que vai determinar o seu valor, que vai te dizer que você não é, pois você é. Eu sei que você é. Começa a olhar para o espelho agora e falar, eu sou linda. Eu amo meu corpo. Essas marcas que eu tenho no meu corpo geraram uma vida. Meu filho tá aqui porque eu tenho essas marcas no meu corpo. Meu filho tá aqui hoje e eu tenho essas marcas no meu corpo porque eu gerei uma vida. Eu sou muito foda, porque olha só onde eu tô, a mãe maravilhosa que eu sou, a esposa linda, maravilhosa que eu sou, a companheira maravilhosa que eu sou. Começa a te valorizar e pare de te criticar. Crítica não vai te levar a lugar nenhum. Só vai te fazer te frustrar mais ainda e vai acabar cada vez mais com a sua libido. Até porque você é muito mais do que um número na balança. Então, ainda entrando nesse gancho, eu queria falar do 8º ponto. Que você tá super estressada e existe até uma certa ansiedade com essas mudanças que aconteceram na sua vida. Eu sei que cuidar de uma nova vida, garantir a sobrevivência do seu filho, vai te trazer diversas renúncias e vai te trazer diversas preocupações novas que muitas vezes você nem sabia. E tudo isso vai gerar um estresse e uma ansiedade tremenda. Eu sei disso porque
Ninguém te ensina a ser mãe. Eu sei que existem diversos cursos, enfim, fórmulas perfeitas que te dizem, mas a gente sabe que na prática é bem diferente, é como eu sempre falo. Cada mãe é única, cada maternidade é única. Então vai depender muito das expectativas que você criou, daquilo que se realizou, daquilo que não se realizou quando você veio para casa com seu filho e de como que foi e como está sendo essa maternidade. Tudo isso é uma receita certa para o fracasso se eu criei expectativas elevadíssimas e a minha realidade foi bem diferente. Então eu vou criar muito mais estresse, muito mais preocupação, muito mais ansiedade. Então começa a relaxar, entender que você não é perfeita, você não vai dar conta de tudo e tá tudo bem. Só que infelizmente esse estresse é o maior inimigo da tua libido. Quando você tá estressada, você tá ativando um modo de luta ou fuga. E isso faz com que a tua libido caia drasticamente, não tem espaço para libido, porque a libido não é algo que você precisa para sobreviver no modo de luta ou fuga. Imagina que você tá lá no tempo das cavernas correndo de um leão. Você vai pensar em fazer sexo? Não pensa, só pensa em sobreviver. Como que eu vou fugir desse leão? Como que eu vou matar esse leão? Ou seja, como que eu vou achar uma solução nesse momento? Então, não é o momento de eu pensar na minha libido. Então, se você tá constantemente estressada, sobrecarregada com a casa, com os filhos, com as obrigações da maternidade, você não vai ter espaço para ter libido, para recuperar a sua libido. Por isso, pensar em sexo, pensar em recuperar a sua libido vai ser nulo se você tá o dia inteiro pensando em como você vai sobreviver. E a maternidade, ela não foi feita para você apenas sobreviver, foi feita para prosperar. Você é uma mãe leoa, você consegue recuperar sua libido, você consegue ter uma vida feliz sexualmente, você consegue ser uma mãe maravilhosa. Você pode, você só tem que fazer a escolha. A escolha de não escolher apenas um. Eu tenho que ser mãe ou eu tenho que ter uma vida sexual feliz. Não, você pode escolher os dois. É possível você escolher os dois, você consegue conciliar. Eu consegui e eu posso te dizer com toda clareza que você também consegue. E a nona causa é que possivelmente você ainda pode estar se recuperando de problemas posteriores do parto. A gente sabe que o parto muitas vezes pode ser tranquilo para muitas mulheres, mas pode não ser tranquilo para outras. Nós temos diversas complicações do parto. Muitas vezes você sonhava que ia ser um parto normal, chegou lá, teve que fazer uma cesárea ou teve uma laceração. Então nós temos esse tempo de recuperação da mulher. Muitas vezes você pode ter outros problemas também, como incontinência urinária, você pode ter prolapso pélvico, você pode ter o desconforto, você pode estar sentindo sexo doloroso, porque você tem essas alterações hormonais que estão causando isso. Então tudo isso vai impactar em como eu vejo o sexo e como eu quero, ou vou me assustar e não vou querer recuperar minha libido. Por que eu vou querer recuperar minha libido, Camila? Se o sexo não tá bom, se a minha vida sexual não tá legal, se eu não me sinto confortável fazendo sexo. Então tudo isso pode causar impedimentos pra você recuperar a sua libido. E eu entendo, porque por que eu vou querer fazer algo que não é bom pra mim? Só que eu tenho uma boa notícia pra te falar. A boa notícia é que você não precisa continuar lutando por esses problemas. Existe uma solução, mãe leoa. Não fica achando que tudo é comum, que tudo é normal, que você tem que acreditar que você tem que ficar assim. Busca uma solução, busca ajuda médica, busca ajuda especializada, busca um profissional de saúde qualificado, busca uma assistência qualificada. Não fica só com o primeiro diagnóstico, o primeiro julgamento, a primeira resposta, como a minha cliente me disse, que foi na ginecologista, ela falou, volta pra casa, dor no sexo é normal, vai passar, e não passou, e ela passou meses dizendo, Camila, eu tentava fazer sexo com meu marido e toda vez doía, Camila, e toda vez que eu tentava fazer, era desconfortável. E a gente parava porque meu marido sabia que não estava bom pra mim e ele não queria continuar aquilo que não era bom pra mim. Só que eu tava vendo que meu casamento tava acabando, Camila. Eu tava vendo que tava acabando o meu casamento porque eu não tava conseguindo ter uma relação sexual com meu marido. E se eu não tenho uma relação sexual legal com meu marido, a minha libido não vai ser legal. E eu tava tão feliz que minha filha tinha nascido. Minha filha era meu sonho. E quando eu tenho minha filha, minha família, e agora eu não posso ter uma relação sexual boa com meu marido. Aquilo doía no coração da minha paciente. E quando eu trouxe essa clareza de que não, dor no sexo não é normal. Tá acontecendo por causa disso. Tá acontecendo por causa de questão hormonal. Tá acontecendo por falta de lubrificação. Tá acontecendo por falta de tempo necessário para as tuas preliminares. A mulher precisa de um tempo muito maior do que o homem. O homem precisa de uma quantidade muito pequena de sangue para ele ter uma ereção. A mulher vai precisar de muito mais sangue para ter realmente uma circulação daquela região pélvica, da sua vulva, do seu clitóris. Então a mulher, enquanto o homem vai precisar de 5 a 15 minutos, a mulher vai precisar de 30 para daí realizar uma penetração. Então essas informações são essenciais. Como eu falei, você não pode acreditar na primeira pessoa que te fala. Se eu ficasse acreditando na primeira pessoa que me disse, o primeiro ginecologista que eu fui, compra uma lingerie, vai resolver teu problema. Passa um final de semana num motel, vai resolver teu problema.
Inventa uma posição diferente pra resolver teu problema. Ou então, aquela ginecologista que falou pra mim, por que tu tá mentindo pro teu marido? Por que tu tá inventando desculpa? Para de dar desculpa que tu não quer fazer sexo, anda, fala a verdade. Eu poderia ter me frustrado, meu casamento poderia ter acabado. Por isso que eu tô aqui, pra te ajudar, pra que o teu casamento não acabe, pra que tu recupere a tua libido, pra que tu seja muito mais feliz sexualmente, pra que tu tenha prazer durante o sexo, pra que ele não se torne uma tarefa árdua, e sim algo que tu deseja, que tu almeja, que tu quer mais. Algo que tu vai construindo durante o dia, vai chegar de noite e tu vai falar, ai que delícia, agora eu tenho um momento gostoso com meu marido. Porque sexo prazeroso, ele vai trazer inúmeros benefícios pra você, pra sua saúde, pro seu casamento. Ele é essencial pra sua família. O seu filho vai sair beneficiado por isso. Então é fundamental você não estar parada achando que aquilo é comum, que aquilo é normal. O que é comum não precisa ser normal. Não é porque muitas mulheres, é comum que as mulheres percam a libido após a maternidade que isso é normal. Que isso é algo que você precisa sobreviver com aquilo. Então quer dizer que a mulher tem uma queda da libido após a maternidade e é isso, eu tenho que viver com a vida inteira assim? Sem libido? É normal? Não ter mais libido porque agora que eu virei mãe? Não é normal. Não é normal você perder a sua libido após a maternidade. Existe solução para isso. Eu busquei a solução para isso. Eu busquei respostas e não encontrei. Eu fui atrás. E quando eu fui atrás e achei essa solução, eu disse, eu preciso ajudar outras mães a pararem de sofrerem caladas, a parar de se culpar, a parar de ver casamentos sendo destruídos. Igual o meu estava sendo destruído, porque eu não achava que eu não amava mais meu marido. Por não ter libido, eu achava que eu não amava mais meu marido. E eu achei que pelo bem do meu casamento era melhor me separar do meu marido e viver separados, porque eu achei que eu não amava mais ele, porque eu não tinha mais essa libido. Então assim, para de se contentar e achar que isso é normal. As causas estão aqui, mas isso não quer dizer que isso determina que a sua libido acabou. Existe solução, existe o caminho. E eu tô aqui para te ajudar. Pegar na sua mão, te dar um abraço bem gostoso e reconfortante, te acolher e dizer, eu também passei por isso. Até me emociona falar isso. E eu passei por isso, eu sofri calada. Mas você não precisa mais sofrer calada. Eu tô aqui pra te ajudar. Então é hora de dar um basta, é hora de dar um chega. O tempo vai passar. E você vai querer passar esse tempo sem libido ou passar esse tempo construindo e reconstruindo dia após dia essa vida sexual mais feliz. E o 10º ponto que eu deixei, em último lugar, é uma questão muito fundamental, mas não é falada. É a questão que muitas vezes as mulheres passam por traumas no seu parto. A violência obstétrica tá aí. Diversas vezes eu escuto clientes minhas falando que passaram por violências obstétricas durante o parto. Isso foi traumático. Isso causa um trauma na vida sexual dessa mulher. Eu sempre assimilo ao trauma sexual como se você tivesse um jardim. Sua mente tem um jardim. E é como se a pessoa entrasse e arrancasse todas as flores do seu jardim. Ela tirou tudo que era seu. E conciliar uma vida sexual depois de um trauma, de uma violência obstétrica, isso é muito complicado. Isso precisa ser olhado com atenção. Então não sofra mais calada por causa disso. A todo momento eu vejo mulheres passando por traumas, por violências obstétricas, por episiotomia, por achar, vou fazer só um cortezinho pra ajudar a saída do bebê. Eu ouvi isso no meu parto. Camila, tá demorando um pouquinho. Posso fazer um corte aqui pra auxiliar o bebê sair? Eu lembro até hoje, eu tava apavorada, eu pensei, eu não quero isso, eu já tinha falado com minha doula que eu não queria, eu já tinha falado com meu marido que eu não queria. Eu olhei pras enfermeiras atrás da minha obstetra, que tava fazendo meu parto, e ela só olhava e falava assim, e eu, naquele êxtase, naquele momento do expulsivo, eu só falei, eu não quero. Meu filho nasceu 5 minutos depois. Eu fiz a última, passou pelo círculo de fogo, dei um último empurrão e ele nasceu. Só que eu poderia ter passado por uma violência obstétrica, eu poderia ter passado por uma episiotomia. E ainda foi tão engraçado porque o meu maior medo era de ter uma laceração no parto. Porque eu sei que muitas mães passam por isso e é um período adaptativo e depois é complicado. Enfim, passei pela questão do parto, passei pelo expulsivo, deitei na maca depois, ganhei o Benjamin de cócoras, deitei na maca pra fazer o nascimento da placenta. E a primeira coisa que eu perguntei, tá, teve laceração? Pra minha doula. A obstetra falou, não, Camila, tá tudo certo, não teve laceração nenhuma. Agora já pensou se eu tivesse acreditado na obstetra e tivesse feito um corte desnecessário? Como muitas vezes você, como mãe, passa por intervenções médicas desnecessárias. Pessoas empurrando o seu bebê em cima de você, pessoas amarrando seus braços enquanto você tá lá, pessoas induzindo um parto quando não é a hora ainda do seu filho nascer. Tudo isso causa traumas na gente. E muitas vezes esse trauma é difícil de processar. E aí, se eu me sinto invadida, como se a pessoa realmente tirasse minhas forças, meu poder de decisão, como que eu vou decidir, vou realmente querer me envolver num momento mais íntimo? Isso impacta na sua libido, mãe. Sinta-se acolhida a partir de agora. Principalmente busque ajuda para solucionar isso aqui. Não sofra mais calada, porque você precisa realmente encontrar uma solução. Sofrer calada não vai fazer com que as coisas mudem. O tempo vai passar e a dor vai continuar. Então você precisa realmente buscar uma solução e uma ajuda especializada para isso. Porque isso pode mudar a maneira como você se vê
sobre seu corpo, sobre sua identidade, sobre quem você é. Ou talvez mudar totalmente a tua relação com o teu órgão genital, a trazer uma não aceitação do seu órgão genital. Ou talvez até a sua relação com o seu marido, sexual, momento íntimo, momento de entrega. O parto, mesmo saindo nas melhores condições, ele pode ainda ser um evento traumático. Então tá tudo bem se levar tempo para você realmente processar toda essa situação, mas como eu falei, comunique e busque ajuda. Converse, fale com profissionais especializados que você está passando por esse momento, porque se você não conseguir trabalhar isso aqui, fica muito difícil de você recuperar sua libido. E eu quero te falar mais uma vez, mãe leoa, não é sua culpa. Eu não sei se você se correlacionou com essas 10 causas da baixa libido que eu falei nesse vídeo, ou se você se identificou com uma, duas, enfim. Independente disso, eu quero te falar que faz todo sentido que você não esteja tão interessado em fazer sexo novamente. Dada tantas modificações que aconteceram e toda essa nova transição na sua vida, essas novas demandas que vêm junto com o nascimento de um filho. Mas eu espero do fundo do meu coração que você possa compreender, através dessa informação que eu trouxe para você, de que essas mudanças são normais de acontecer, elas fazem parte da sua vida após a maternidade. Mas que a partir de agora você tire um pouco de pressão de si. Agora que você entendeu tudo aquilo que mudou, é hora de parar de se culpar. É hora de parar de achar que tem uma coisa de errado comigo, eu tô quebrada. Muitas vezes você só não sabe o que tá realmente acontecendo, o que tá realmente impactando a sua libido. E o simples fato de eu trazer essa informação para você já vai gerar um outro nível de consciência para você. Ou seja, ter uma libido mais baixa, uma mudança após a maternidade é totalmente normal devido a tantas mudanças. Então não se desespera se a tua libido não tá como você gostaria. Porque com tempo, cuidado, atenção e as ferramentas certas, você consegue sim recuperar a sua libido. Com direcionamento correto, com um método, um passo a passo, você consegue recuperar a sua libido após a maternidade. Não é impossível. Ou seja, é normal que tenha essa alteração, mas não trate isso como comum. Não aceite isso. Não diga, então agora eu vou cruzar os braços, a Camila falou 10 causas, eu vou aceitar essas 10 causas, eu não vou mais fazer nada. Não! Agora é a hora de resolver. Lembra do que eu falei? Você precisa ter consciência de onde você está hoje e você precisa ter clareza de onde você quer chegar. Então a gente pode trilhar esse caminho para você chegar num patamar onde você recupera a sua libido. Mas primeiro tenha consciência do porquê aquilo está impactando a sua libido. Por que você tem esses freios? Quais são os freios que estão impactando na sua libido nesse momento? Eu citei 10 nesse vídeo, mas se eu poderia citar vários que podem estar impactando também na sua libido. Mas citei esses 10 principais de modificações que realmente acontecem com a mulher. E os outros são modificações que podem variar de mulher para mulher. Lembrando que não existe certo nem errado e nem uma maneira única de sentir. Então, se você se correlacionou com as 10 causas e outra mãe que você enviou o vídeo se correlacionou com 5 ou com 2, tá tudo bem. Cada mulher é única, cada mãe é única e a sua jornada vai ser única. Só que eu entendo que pode ser muito frustrante quando a gente não tem essa informação, porque a questão de sexualidade e libido após a maternidade é muito tabu ainda. As pessoas têm vergonha de falar sobre isso. Não existem profissionais qualificados até então que trouxessem esse assunto de forma clara e precisa e priorizando informação de qualidade. Existe muito mito aí por trás. Então, por isso que eu trago todo o meu conhecimento baseado em cursos, formações, principalmente em pesquisas científicas, porque eu quero te trazer um conteúdo verídico, baseado em ciência real, onde você entende aquilo que está acontecendo, por que está acontecendo, e aí então a gente pode solucionar aquilo. Informação gera poder. Poder gera esse conhecimento para que você entenda o que está acontecendo e por que realmente aquilo está acontecendo. Para eu tirar essa pressão, esse medo, essa angústia de cima de mim e essa culpa. Porque é muito fácil escutar de um ginecologista igual eu escutei, dizendo que a culpa era minha. E não me trazer a informação correta do porquê aquilo estava acontecendo e por que eu estava me culpando. Por isso que eu tô aqui para te acolher. Por isso que eu tô aqui para realmente mostrar a verdade. A verdade que, como eu já falei, não é perfeita, mas é uma verdade real. E mais do que nunca, é um momento de você trazer essa consciência para o seu marido. Porque vocês dois precisam juntos entender o que está acontecendo. Então já aproveita e compartilha esse vídeo com teu marido, para que ele também possa entender. O processo fundamental para mim foi quando eu trouxe essa clareza, as minhas queixas, o que estava acontecendo para o Renato, e juntos ele pôde compreender o que realmente estava impactando e como que juntos nós poderíamos solucionar aquilo, porque sozinho eu não ia conseguir. Então eu precisava da ajuda dele com o apoio, com o comprometimento de que quando eu precisasse dele, ele estaria ali para me apoiar,
Nos momentos onde eu precisava ficar sozinha, ele estaria ali. Nos momentos onde eu precisava sair um pouco dessa zona mãe, ele estaria cuidando do Benjamin. E no momento que ele poderia entender que seria um processo e que ele não me cobraria até eu estar pronta e realmente entendendo como funcionava minha libido. Quando eu dei um start, entendi como funcionava minha libido e eu soube comunicar pra ele como funcionava minha libido, funciona dessa forma, assim, assim e assim. Foi muito mais fácil, foi transformador, foi leve. Mas eu precisei do apoio dele para que ele estivesse ao meu lado me apoiando e me compreendendo por que aquilo estava acontecendo. E não apenas me cobrando, como muitas vezes eu vejo homens e muitas vezes o seu marido pode estar te cobrando. Que você entrega aquilo que você nem mesmo sabe que está acontecendo com você. Então agora que você já sabe, você consegue compreender isso e aí então transmitir para o seu marido. Comece então a falar o que você está sentindo, o que você realmente está passando, qual a sua necessidade nesse momento. Não é vergonhoso e nem deve ser um tabu falar que você não tem a libido que você realmente gostaria após a maternidade. E como eu falei, na verdade é bastante comum. Quando eu aumento essa confiança, eu trago uma conversa honesta com meu marido, eu trago uma conversa em modo de parceria, fica tudo mais leve, não fica uma carga pesada sobre mim. E consequentemente, quando eu tenho um profissional especializado do meu lado, caminhando comigo, uma profissional que já passou por isso e que realmente vai te trazer as soluções de forma certa, que foram anos de pesquisa e estudo para eu chegar onde eu cheguei, para realmente compreender e criar um método especializado para que eu possa te trazer essa informação e possa te trazer a solução de forma mastigada e não vivendo o que eu tive que viver, sofrendo como eu sofri até achar uma resposta. Porque a partir do momento que eu achei a solução foi tudo muito mais fácil. Você precisa ter, caminhando ao seu lado, uma mentora que vai realmente te auxiliar e te mostrar o passo a passo do que você tem que fazer. Assim fica tudo mais leve. Afinal, você sabe que com o trabalho que eu faço, eu e meu marido podemos realmente achar soluções que recuperassem a minha libido e eu voltasse a desejar o sexo como antes eu desejava. E na verdade um sexo muito mais gostoso. Eu realmente entendi como era a minha vida dos sonhos, como eu poderia realmente, o que realmente eu queria dentro do quarto e como que eu implementaria aquilo na nossa vida, no nosso dia a dia e na nossa rotina. Não uma vida perfeita, mas a vida que realmente funciona pra mim, uma vida única sexual. E por isso que eu tô aqui para te trazer alguns direcionamentos para que você possa, a partir desse vídeo das causas, trazer esse direcionamento para o seu marido também. Então eu tô aqui feliz para te mostrar 3 estratégias que eu usei para realmente trazer esse caminho de volta, de recuperar minha libido após a maternidade. A primeira delas é realmente você criar uma rotina que realmente faça sentido para você, que realmente supra essas suas necessidades. Será que tem estresse demais? Será que tem sobrecarga demais? Será que tem privação de sono? Então cria uma rotina para poder alimentar aquilo que está faltando, para você trabalhar para diminuir esses freios que estão acabando com a sua libido, que estão te pressionando nesse momento e não estão deixando com que você realmente consiga alimentar essa sua libido. Comece a olhar para suas necessidades e crie uma rotina que realmente faça com que essas necessidades sejam atendidas no seu dia a dia. O segundo ponto é realmente trabalhar com uma comunicação muito forte e alinhada com o seu marido. Ele precisa saber o que você precisa. Se você não fala, ele não vai adivinhar. Então você precisa comunicar quais são as suas necessidades, o que você precisa de apoio, no que você precisa de ajuda, o que você precisa nesse momento. Comunica com o seu marido e saiba que quando vocês dois se unem em objetivo em comum e realmente você retomar sua vida sexual, você recuperar sua libido, fica muito mais fácil e mais leve do que você ficar carregando a carga sozinha, se culpando, se cobrando, achando que não tem solução. Agrega isso pro seu marido, pra sua vida. Agrega isso pro relacionamento de vocês, essa solução em conjunto. E outro ponto muito importante é entender como a tua libido funciona e daí estar no controle da tua libido e não ficar só no banco do carona, achando que com o tempo a sua libido vai melhorar. Porque daí o carro tá desgovernado, não tem ninguém na frente desse carro, dirigindo esse carro, tá no controle desse carro. Então como que você vai conseguir estar no controle desse carro? Entendendo como o carro funciona e como você vai dirigir esse carro, que é a sua libido. Então, existem diversas transformações que aconteceram na sua libido. E como eu falei, a sua libido não vai ser a mesma que você tinha antes. Mas a partir de agora e dessas mudanças, você tem essa oportunidade de recriar e criar uma nova vida para você que realmente faz sentido nesse momento. Entender como realmente funciona a sua libido agora, como que realmente você vai conseguir estar no controle da sua libido. E agora eu quero que você me responda aqui nos comentários. E esse vídeo fez sentido para você? Quanto tempo você demorou para recuperar essa sua libido após a maternidade? Ou você ainda não conseguiu recuperar a sua libido? Camila, eu não consegui ainda recuperar minha libido não tá legal ainda, o que eu faço? Comenta aqui embaixo para mim como que tá a sua libido hoje, como você se sente em relação à sua libido. Comenta também se além dessas 10 causas que eu te passei hoje nesse vídeo, tem alguma outra causa que você correlaciona à queda da sua
sua libido? Não, eu acredito que isso também está impactando minha libido. Comenta aqui que eu vou adorar receber o seu comentário. Seu comentário é muito importante para esse vídeo. E claro, não esquece de deixar o like nesse vídeo, salvar esse vídeo para não perder, encaminhar esse vídeo para o seu marido para que ele assista também, se inscreve no canal, claro, para que você não perca nenhum conteúdo sobre libido após a maternidade e compartilhe esse vídeo com outras mães para que elas também possam ter acesso a esse conhecimento para que elas consigam recuperar sua libido após a maternidade. Um beijo, mãe leoa, e até o próximo vídeo.